para falarmos do Teu nome, para glorificar ao Senhor, para chamar o Espírito Santo do Senhor, para que fique à vontade entre nós. Somos Teus, Deus. Nós pertencemos a Ti, Espírito Santo. A casa é Tua. Neste momento, a casa é Tua. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha fluir em nosso meio, que o Senhor fique à vontade e que todas as pessoas que estiverem aqui se sintam acolhidas nos braços do Senhor. Muito obrigada, Deus, por esta noite. E a Ti nós rendemos louvor, adoração e toda a nossa gratidão ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E agora, sem nos alongarmos, eu gostaria aqui de chamar o pastor Flavinho, com muita satisfação, pastor Flavinho que veio contribuir conosco, alegrar nossa noite, pastor Flavinho de Lagoinha, pastor Sênio, é uma honra, pastor, o senhor estar aqui conosco para falarmos de um tema tão relevante para a sociedade. A nossa gratidão a Deus pela sua vida. Amém? Doutora Edna Zilli, por gentileza. Também a doutora Edna, presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. É um outro presente que o Senhor nos deu essa noite. Nós estamos felizes com Deus, amém? É um privilégio nós termos aqui pessoas tão honradas que falam do nome de Jesus com tanta simplicidade, com tanto amor e com tanto compromisso. Então, eu quero que vocês aqui fiquem à vontade na nossa mesa. Aqui muito informal, doutora Edna, pastor Flavinho. Os demais queridos também podem ficar à vontade, se quiserem dar uma viradinha aí na mesa, para não ficar com o pescoço deslocado. Estamos à vontade, queridos. E aqui o nosso tema da noite é liberdade religiosa. Quão importante é nós falarmos desse tema, não é mesmo? Tantas coisas nós estamos vendo. E, principalmente, a juventude, ela requer de nós um posicionamento. A sociedade, ela requer de nós um posicionamento. Então, por isso, nós chamamos aqui pessoas tão brilhantes para que possam trazer para nós algumas ponderações de maneira com que possamos sair daqui um pouco mais confortáveis com esse tema. Viu, doutora Edna e pastor Flavinho? Eu gostaria de começar aqui, doutora Edna, para aqueles que não têm muita familiaridade com este tema, e perguntar à senhora, aqueles que vão nos assistir no YouTube, no Instagram, aqueles que vão receber um videozinho nosso, como a Constituição brasileira garante a liberdade religiosa e quais são os principais desafios para a aplicação prática desse direito aqui no país. Olá, boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um prazer enorme, uma honra estar aqui falando conhecendo irmãos, né, desse estado. E, então, para mim, é um privilégio. Falando sobre a liberdade religiosa, a Constituição Federal garante, sim, o direito de crença e de culto, tanto no privado quanto em público, né, de nós professarmos a nossa fé, aquilo que são manifestações da nossa fé, mas nós vivemos em tempos que isso tem sido dificultado, né? Na pandemia, por exemplo, shoppings podiam abrir, mas igrejas não, né? Estádios de futebol podiam ter jogos, mas a igreja não podia abrir. Então, a gente vê algumas situações que, às vezes, parece que nós vivemos num país totalmente livre, né? Não há perseguição religiosa no Brasil, entretanto, há cerceamentos da liberdade religiosa. Nós temos casos recentes, né? Proibição dos intervalos bíblicos nas universidades, né? A questão da perseguição de um fotógrafo que se recusou a
fotografar um casamento entre homossexuais. Nós tivemos esse problema e o fotógrafo alegou escusa de consciência. Entretanto, ele foi condenado lá, se não me engano, no estado de Pernambuco. Então, nós temos, sim, um país onde uma Constituição Federal garante a liberdade religiosa, mas que, pontualmente, nós temos visto a questão ao cerceamento da liberdade acontecer com muito maior frequência. Algumas vezes de forma velada, outras de formas realmente abertas, né? Que não tem nenhum cuidado nisso, né? É uma perseguição mesmo. Então, nós vivemos tempos difíceis para o direito do nosso país, e, em especial, a liberdade religiosa. Pastor Flavinho, e de que forma o cristianismo, segundo uma cosmovisão bíblica, se alinha à defesa da liberdade religiosa para todas as crenças e convicções? Boa noite a todos. Primeiro, prazer estar aqui falando com pessoas que foram levantadas por Deus numa esfera tão importante, né, que é o mundo jurídico. Eu sei que tem várias áreas aqui representadas. Bom, eu queria contextualizar um pouco do pensamento, daquilo que até em oração Deus colocou no meu coração para compartilhar. E é tão importante reuniões como essa, porque é importante a gente saber da responsabilidade de cada um, mesmo todos crendo no mesmo Deus. Não é porque todos creem no mesmo Deus que tem as mesmas responsabilidades. Bom, se a gente pega a igreja do primeiro século, Atos capítulo 4, a Bíblia diz que é o primeiro momento, de uma forma mais direta, que a igreja é perseguida. Porque desde os antepassados até os dias de hoje, existem 3 formas do inimigo paralisar o crescimento da igreja de Jesus. Primeiro, por meio da perseguição. Segundo, por meio da infiltração. Terceiro, por meio da distração. Isso é claro nas Escrituras Sagradas. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5 e Atos capítulo 6. Perseguição, Atos capítulo 4. Infiltração, Ananias e Safira, capítulo 5. E distração, por meio da diaconia da igreja, capítulo 6. Ponto. Ou seja, quando nós falamos de perseguição, e eu estou falando de uma crença, ainda que o assunto aqui ele é mais amplo, é de todas as religiões, mas eu quero dizer que a perseguição ou a paralisação de algo que é de direito, enfim, desde o momento da igreja do primeiro século, isso acontece, né? E isso, aos olhos de uma perspectiva, de uma cosmovisão, isso é um privilégio. Isso para nós é um desafio, tem que ser, é uma pauta e tem que ser, e principalmente para a responsabilidade de vocês, que são pessoas levantadas como juízes, como promotores, como advogados, em defesa de algo que vocês foram chamados em defesa de uma fé. O que eu quero dizer é que na minha responsabilidade pastoral, eu tenho uma responsabilidade e vocês na vocação têm uma outra responsabilidade, sendo que a responsabilidade de ambos culmina na mesma coisa, mas são responsabilidades diferentes. Por exemplo, em um tempo de perseguição, se eu faço uma série na igreja na qual eu sou pastor e abordo um tema que contradiz com aqueles que me perseguem, a minha percepção sobre eles é diferente. Por quê? Porque como pastor, eu não fui chamado para brigar com um pecador. Porque na minha concepção, eu preciso ganhá-lo. Eu não vou ganhar alguém por meio de um embate. Eu não vou ganhar alguém por meio de uma briga. Eu não vou ganhar alguém por meio de uma discussão. É a mesma coisa, eu quero ganhar o meu pai para Jesus. Meu pai, ele não é cristão. Eu não vou ganhá-lo por meio de uma discussão. Eu vou ganhar por meio de um amor.
Ou seja, ao mesmo tempo que aqueles que defendem a fé, eles têm que ter um diálogo e, se necessário, ir para um tribunal, ao mesmo tempo eu tenho que amar, ou seja, é papel de um jurista levar para um tribunal que é confiado a ele, é responsabilidade de vocês, ainda que brigar num tribunal por um direito. Cabe a mim respaldar esse ato, mas cabe a mim também defender um discurso de que a igreja não pode brigar com um pecador. Ela tem que, por meio do evangelho, numa atribuição e num papel que é exclusivo do Espírito Santo, convencê-lo. Né? Então, aonde eu quero chegar? A perseguição, que seja por fechar a minha igreja numa pandemia, ou meu discurso em defesa da minha fé, ao mesmo tempo que é um privilégio, porque é um privilégio ser perseguido, até vocês serem perseguidos por causa de uma defesa da fé. Ao mesmo tempo, eu preciso, nas leis dos homens, brigar pelos meus direitos. Eu preciso brigar. Se alguém chegar agora lá e fechar a Lagoinha, está tendo 2 cultos agora, um culto de homens no templo principal e um culto de oração em um outro salão da igreja. Se chegar alguém, meu telefone tocar aqui, pastor, alguém fechou a igreja, eu tenho que ir lá. Eu sou responsável pela igreja. Eu vou ligar para os advogados da igreja e nós vamos lá brigar pela lei, mas ao mesmo tempo eu vou estar ali como um conciliador. Por quê? Eu vou fazer de tudo para que ali não saia uma discussão, não saia uma briga, não saia uma situação que vai ficar pior. Eu preciso pacificar. Qual que é o grande problema hoje? Que tá tudo misturado. Você vê pastores brigando com pecadores. Se não fosse a obra de Deus, a obra do Espírito Santo na vida das pessoas, eu acho que um pecador não entraria mais numa igreja evangélica. Não entraria. Por quê? Porque está tudo muito aflorado. Eu não estou dizendo que, eu acho que em mesas como essa, em momentos como esse, é importante a gente colocar a importância de vocês. E a importância de nós também, porque às vezes você vai brigar por algo em defesa, ainda que respaldado por uma lei, com alguém que talvez será o meu líder de jovens amanhã. Ele vai ser um pastor, ele só não sabe. Deus pode fazer em um mês na vida dele o que tem 50 anos que ele está brigando. Ele está cego. Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado como pastor de jovens a vir na porta do Palácio das Artes, diante daquela exposição que teve de obras de cunho sexual, de um banco que existe. Eu não sei se vocês lembram dessa exposição que teve. E eu me lembro que me colocaram no grupo para fazer uma manifestação em frente. Eu liguei para o pastor Márcio. Pastor, eu acabei de ser convocado para um grupo de jovens para fazer uma manifestação em frente ao Palácio das Artes. O senhor me autoriza aí? E ele disse, não, eu não te autorizo aí. Eu falei, mas por quê? Ele, filho, a gente só pode brigar por algo que a gente supre a lacuna. Por exemplo, só existem 2, e aqui a gente está num contexto cristão, eu tenho liberdade de falar. Ele falou, só existe 2 tipos de pessoas, o morto e o vivo. O que você espera de alguém que está morto? Ele falou, o morto só fede, deteriora. Então, você não vai esperar uma arte cristã de alguém que está morto. Alguém que está morto só fede. Você não vai esperar que alguém que não nasceu de novo, que na arte dele tenha Jesus crucificado, ou que tenha anjos, ou que tenha uma arte que você olha e fala, tem a ver com a palavra. Não.
E ele disse: a nossa forma de combater isso, a nossa forma pastoral, e não de um jurista, a nossa forma pastoral é de investir na arte dentro da igreja, e é por isso que nós temos a Fábrica de Artes, que foi investido milhões, para que a gente também tenha artistas reconhecidos cristãos, que possa amanhã expor num Palácio das Artes. Ok, entendi o coração dele. Não vamos brigar com o pecador. Agora, isso é uma visão de um pastor, não é visão de um jurista. Não é visão de alguém que está em defesa da lei, dizendo: olha, as nossas crianças não podem entrar para ver isso. E que a igreja precisa respaldar. Eu preciso respaldar. Eu preciso estar junto. Mas não necessariamente eu preciso estar à fronte dizendo, brigando com o pecador. Estamos falando a mesma coisa, mas com responsabilidades diferentes. Então, a cosmovisão, e trazendo, eu sei que eu fugi um pouco da pergunta, mas até para trazer um pouco de uma visão mais eclesiástica, e até mesmo em cima de um ponto que eu penso. Por quê? Porque nós precisamos de homens e mulheres de Deus que conhecem da lei para brigar do que é justo. Por quê? Porque da mesma forma, a concepção de muitos evangélicos é também, parece que o mundo precisa rodar em volta deles. Toda arte precisa ser deles, todo comércio precisa falar sobre eles. Não, não. É a mesma coisa. Se um de vocês é levantado como prefeito de Belo Horizonte, nós temos ali nosso Irlan Melo, nós temos tantos outros políticos maravilhosos em defesa da fé. Agora, se levanta como prefeito de Belo Horizonte, vai defender só os evangélicos? Não, não pode. Tem uma fé a ser defendida, é muito mais fácil para nós, como evangélicos, ter alguém que vai ter uma cosmovisão cristã, vai enxergar na ótica, na lente, na visão de Deus, sim. Mas cada um na sua responsabilidade. Eu não sei de lei, eu sei da palavra. Talvez você conhece mais de lei do que da palavra. Ainda que tenha aqui muitos doutores, também pastores. Amém pela bivocação. Mas é muito importante nós entendermos a responsabilidade de cada um na mesma cosmovisão. Qual cosmovisão? Do Evangelho. O Evangelho precisa alcançar as esferas da sociedade, ponto. E cada um na sua responsabilidade fazendo o seu papel. Eu não sei se isso responde um pouco, mas é importante até para nos pautar, para nos direcionar, porque às vezes um jurista espera de um pastor um posicionamento e o pastor, ele espera de um advogado um outro posicionamento. Tem coisas lá na igreja que eles vêm no meu gabinete brigando algo, eu falo, não, vocês precisam me guardar, porque amanhã essa pessoa pode estar no meu primeiro banco e eu vou estar pregando. Você precisa falar não. Você precisa ir na lei. Vocês. E nós respaldamos a igreja, porque afinal somos todos igreja e cada um na sua esfera. Né? Espero que isso tenha trazido talvez uma reflexão, uma pauta diante de uma cosmovisão que precisa ser defendida. Obrigada, pastor Flavinho. E ele já respondeu o que eu iria perguntar na próxima. Quais os maiores erros? Precisa repetir? Não, né? O que nós cometemos, né, irmãos? E agora, doutora Edna, eu peço para a senhora que nos dê alguns exemplos práticos de como profissionais do direito nós podemos atuar nessa defesa da liberdade religiosa com sabedoria e graça, conciliando os aspectos jurídicos e os valores cristãos. Nossa! Vamos lá. Eu vou usar o exemplo da própria Anajuri, de como nós atuamos, como nós trabalhamos em todo o Brasil, né? Nós temos atuado em defesa das liberdades civis fundamentais, com ênfase na liberdade religiosa e liberdade de expressão.
Então, o nosso trabalho vem sendo feito, nós estamos acompanhando todas as esferas do poder, legislativo, executivo e judiciário, para poder nos inteirarmos daquilo que ameaça a liberdade religiosa no país. A nossa defesa é a da liberdade religiosa, mas a ênfase é evangélicos, por isso somos juristas evangélicos. Então, a gente tem atuado nesta área com vigilância, procurando dar orientação aos pastores e líderes também daquilo que podem agir, como, por exemplo, na questão do discurso religioso, na questão daquilo que pode ser falado. Nós atuamos na DO 26, né? E foi nossa a ressalva no voto, na sentença, para garantir o discurso religioso dos pastores no contexto dos sermões, das pregações. Então, nós temos atuado naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que é a nossa carreira. Nós temos procurado, e eu sei que é o propósito de cada um de vocês também aqui, colocar a nossa profissão a serviço do reino. Nós temos atuado em várias outras áreas, por exemplo, na questão da DPF 442, do aborto, nós temos acompanhado, fizemos sustentação oral, nós temos acompanhado todos os processos que são penduricalhos da DPF 442, em busca de um acompanhamento, para que nada venha ser feito sem que a igreja se manifeste, né? O nosso conhecimento de que Deus é quem é o dono da vida, né? Esse é o entendimento nosso como Anajure. Nós defendemos a vida desde a concepção, então nós acompanhamos isso. Nós temos atuado também, inclusive com sustentação oral no STF, com relação aos Testemunhas de Jeová, o direito da objeção de consciência, os dias de guarda dos sabatistas. A gente tem procurado acompanhar, como eu falei no início, as universidades, né, que a liberdade garantida de um Estado laico, que tem sido confundido pelas esferas do poder como um Estado laicista. Então, nós temos procurado esclarecer isso, inclusive para a reitoria das universidades, com as quais nós entramos em contato recentemente, uma universidade de Santa Catarina, outra de Pernambuco, que proibiram o intervalo bíblico, alegando que o Estado era laico. Então, a gente tem atuado firmemente nessas situações. E, em todas as outras áreas do judiciário, do executivo, nós acompanhamos aquilo que pode trazer danos à nossa liberdade, pode restringir a nossa liberdade religiosa. Então, nosso trabalho tem sido feito nesta forma, e eu creio que cada um de nós pode ser um agente do reino de Deus nas nossas profissões, agindo também desta forma. Talvez aqueles que não possam ir possam apoiar o trabalho de entidades que estão indo à frente, né? Como é o caso da Anajure, vou puxar a sardinha para o meu, que é o peixe para a minha sardinha, alguma coisa assim, mas vou puxar o meu. E, então, acompanhando o trabalho, participando, né? Nós temos um evento maravilhoso, que é a Academia Anajure. Eu acho que eu vi alguém... Você foi à Academia Anajure? Eu sei que nós temos... aqui em Belo Horizonte, o representante do Estado de Minas Gerais é um egresso da Anajure, onde nós temos uma semana de imersão após um processo seletivo, com alunos das universidades de Direito, recém-formados, isso um lapso de 2 anos de formado, ou nos últimos anos da Faculdade de Direito, sobre cosmovisão cristã do direito. E esse tem sido um trabalho que tem feito toda a diferença na sociedade. Nós já temos 350 egressos da academia, dentre eles, já na própria Anajure, nós temos o diretor executivo, o diretor de compliance, o diretor financeiro, todos egressos da Academia Anajure. Então, cada um deles está fazendo a diferença no lugar em que tem sido colocado, e essa é uma forma de fazer a diferença, é mudar a cabeça dos nossos jovens, né, que saem das universidades, especialmente as federais, com uma cabeça mais ou menos tumultuada. Então, quando vem, a gente
participar desse curso, nós os mostramos que eles podem continuar sendo servos de Deus, continuar crendo no Deus Altíssimo e continuar prestando um serviço à sociedade dentro daquilo que Deus colocou nas mãos deles, ou seja, fazer da sua profissão também um ministério. E esse tem sido um trabalho que tem feito a diferença na sociedade, né, num contexto, e a gente tem trabalhado muito nisso, que é para nós fazermos a diferença também onde nós estamos. Para aquele pai ou mãe que vão, porventura, né, nos assistir, se ele chegar em casa, doutora, e disser para os pais, olha, eu comecei a orar lá na minha escola e o diretor ele não me deixou continuar. Qual é a atitude desse pai e dessa mãe? Como ele deve proceder? Vamos ser bem polidos, né? Eu penso que a primeira providência seria ir até a reitoria, até o diretor, e explicar que o filho só estava expressando a sua própria fé, né? E que esse é um exercício garantido pela legislação brasileira, desde que não haja não seja feita no mesmo horário de aula, né? Que seja que venha atrapalhar o rendimento escolar, ele pode se reunir livremente, sim. Esse é um direito garantido pela Constituição Federal, exatamente no Estado laico que nós vivemos. O Estado não pode interferir na liberdade religiosa das pessoas, dos cidadãos. Também não pode impedir esta prática, né? O que a gente tem ouvido muito o espaço é público, é do Estado, então não pode. Não, pelo contrário, pode sim. Respeitados os limites, o Estado não pode proibir que haja manifestação voluntária do aluno. Muito obrigada, doutora Edna. Agora, pastor Flavinho, o senhor já disse aqui alguns exemplos de como o senhor se posiciona como líder religioso, né? Nos dê mais exemplos, talvez, principalmente aqui em Minas Gerais, onde o senhor lidera, para a garantia desse direito, que está lá no artigo 5º, inciso 6º, a liberdade religiosa. Os exemplos práticos que o senhor já deu, nos acrescente um pouco mais, por gentileza. Bom, deixa eu pensar em alguns outros exemplos. É porque a vida eclesiástica ela é muito dinâmica. Eu vou citar um exemplo. É porque quando a gente fala de liberdade religiosa, é muito amplo, né? Nós estamos falando de pensamentos, nós estamos indo nas escolas, nós falamos de templos, né? Nós falamos de algumas reuniões em lugares públicos, enfim, é muito importante, né? De vez em vez a gente percebe alguns jovens chegando de algumas dificuldades, por exemplo, dentro de sala de aula. Nós temos um ministério com universitários e eles sempre trazem exemplos de professores, né, de realidades de perseguição, né, dentro de sala de aula. Em alguns momentos já vivi isso, por exemplo, há 2 domingos atrás eu estava pregando num culto de 11h30 e foi necessário chamar a polícia. Estava pregando, tinha alguém revoltado com a igreja, né? E quando se revolta com a igreja, se revolta com o pastor da igreja. E ele estava me esperando terminar o culto. Como é um culto emendado no outro, eu preguei no culto das 9, acabou às 11h10, o outro começou às 11h30. Foi a conta de ir ao banheiro, enfim, de dar uma atenção aos filhos que estavam ali atrás, e já abriu o segundo culto, e ele ficou me esperando, e alguns seguranças da igreja tiveram, então, né, que chamar a polícia, e então foi tratado ali a situação. Hoje, pela manhã, às 9h da manhã, eu estava em Lagoa Santa, olhando um imóvel para uma igreja, e o pastor me disse que ontem ele estava num hotel reunido
e chegou um homem querendo apedrejar aonde estava acontecendo a igreja, né? Então, isso também fala um pouco da vida prática de perseguição que a gente vive, né? Além, se você pega hoje uma foto postada depois de um culto, e você vai ver ali 200 comentários, certamente vai ter uma situação bem direta de acusação, né? Que você é ladrão, que você é um mercenário, que você está fazendo isso, ou, né? Enfim, pela toda a concepção que foi criada em cima de um aspecto religioso de quem não acredita na nossa fé, não acredita no que nós acreditamos, não entende, não consegue ter uma cosmovisão, como foi dito, não consegue perceber os dois lados, não consegue respeitar, ele entra na sua rede social para te acusar, né? Então são realidades muito práticas que toca talvez não a um cunho de você expressar uma lei de direito, mas no cunho muito pessoal de acusação, e que isso se tornou normal no nosso meio hoje, né? Você tudo que acontece, principalmente eu que pastorei uma igreja que ela tem uma exposição de rede social muito aflorada, tudo acontece, tudo é nossa culpa, tudo toma uma proporção, né? Então se torna muito difícil, às vezes, por exemplo, tem coisas que eu queria falar dentro de um culto, hoje, por exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, o YouTube da Lagoinha é o 3º maior YouTube do mundo de uma igreja, de inscritos. Ele só está abaixo da Elevation e da Hillsong, e vem o YouTube da Lagoinha. Então, às vezes, eu estou respaldado pela lei no meu discurso, mas quando eu lembro que eu estou na Rede Super, está aqui o Carlos, nosso superintendente, e eu estou no YouTube que tem uma exposição muito pública, eu evito. Eu posso, mas eu devo? Talvez não. Porque isso vai gerar um outro discurso, vai gerar uma outra realidade, não pensando apenas em mim, vai me queimar, vai pegar um corte, vai afetar a minha família. Nós temos exemplos de muitos pastores que os filhos deles são completamente perseguidos nas escolas. Por quê? Porque ele é pastor de uma grande igreja e ele falou algo, né? Nós defendemos realidades na igreja. Nós já tivemos pastores na nossa igreja que, por causa de um discurso mal interpretado, em um restaurante, chegou alguém e cuspiu na cara dele, por causa de uma fala mal interpretada, né? Então, eu acho que tudo isso passa pela perseguição religiosa, né? Isso tudo é pauta nossa, é pauta dessas mesas, porque é da coisa mais simples, de um filho nosso que foi acusado injustamente de algo que o pai falou em um culto público, de um pastor que ontem saiu 1h30 da manhã de uma delegacia, buscando os direitos para que domingo ele consiga fazer um culto, né? E talvez de um discurso que eu posso falar, e falamos, obviamente, não somos omissos, né? Se tem uma coisa que nós percebemos por meio da Escritura Sagrada, que os apóstolos ou os líderes religiosos, não, os homens de Deus, vamos dizer assim, eles eram corajosos, e falamos, e eu percebo Deus em tudo. Às vezes eu falo algo que eu falo assim, meu Deus, amanhã vai estar na mídia, e não sai nada. Isso é a proteção de Deus, o próprio Deus faz. E às vezes você fala uma coisa muito menor, você fala, isso aqui não tem problema nenhum, mas sai do contexto e vira uma situação que eu preciso acionar o jurídico da igreja, né? Me respalde nisso, me guarde nisso, né? Então, são exemplos práticos que vivemos na prática e que lidamos, como eu disse, em alguns momentos, irmãos, é privilégio. É por causa disso que a igreja cresce. Se não tiver perseguição, não tem igreja, não tem crescimento. Isso é um fato. Precisamos aceitar tudo? Não. Estamos respaldados pela lei? Sim. Temos homens de Deus e mulheres de Deus como vocês para nos resguardar? Glória a Deus por isso. Temos políticos
homens de Deus e mulheres de Deus também que nos respaldam politicamente, que estão nessa esfera e em nossa defesa também, né? E eu acho que a soma disso faz com que a igreja avance, e é por isso que nós estamos crescendo. Nós, que eu digo, a igreja de Jesus não para de crescer. Amém. E agora, para finalizar, eu vou estender a palavra tanto à doutora Edna como ao pastor Flavinho. Eu queria, doutora Edna, que vocês nos dissessem assim, a mensagem principal, tanto para nós que somos um pouco mais experimentados, como aqueles que estão estudando. Nós temos vários estudantes aqui, ou que são recém-formados. O que levar desse encontro? O que diferente ocorreu aqui hoje para que nós possamos agregar aqui a nossa bagagem e determinantemente defender tudo isso que foi colocado por vocês com coragem, com bravura e com sabedoria? Bom, eu acho que o primeiro conselho é: se aplique à leitura da palavra de Deus. Medite nela dia e noite, porque ali é o princípio de toda sabedoria, né? E busque o Deus que é o dono de todo conhecimento em todo tempo. Não transija os valores da palavra de Deus, porque nós precisamos plantar os nossos pés e defender aquilo que é a nossa fé, aquilo que Jesus Cristo morreu por nós na cruz no Calvário. Então, falamos que nós não transigimos nossos valores e buscarmos realmente a face do Senhor. Eu acho que esse é o conselho mais sábio que eu poderia dar, porque nós precisamos nos firmar na palavra de Deus o tempo todo. O conhecimento da legislação, de toda a jurisprudência, nós podemos fazê-lo em paralelo, mas a sabedoria para a vida é a palavra do Senhor. E nos mantemos vigilantes, né? Se o Senhor tem colocado nas nossas mãos a nossa profissão, vamos entregar no altar para Ele e colocar a nossa profissão também a serviço do reino. Seja aqui atuando na defesa das liberdades civis fundamentais, seja ajudando com refugiados, na formação, tantas coisas que nós podemos servir ao reino de Deus usando as nossas profissões. Então, aqui eu acredito que a grande maioria é advogados ou da área do judiciário, representantes do Ministério Público, juízes. Então, é buscar a sabedoria do Senhor, que Ele tem toda a sabedoria para nos dar, e através da sabedoria que vem dEle, nós podemos fazer a diferença no lugar onde fomos colocados por Ele. Então, nós, enquanto Ana Júlia, temos buscado isso, fazemos a diferença onde nós estamos. Então, que assim seja com cada um dos irmãos também, né, de colocar a serviço do reino aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Bom, eu acredito assim, se eu pudesse dar alguns conselhos, a palavra de Deus nos convida em todo o tempo a sermos justos, né? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas são muito imparciais, e até nós mesmos, como evangélicos e cristãos. Nós precisamos buscar a justiça, nós somos aqueles que precisam ser mais imparciais, né? Eu disse aqui, eu confundi, nós vivemos em uma geração de pessoas muito parciais, mas somos convidados pela Escritura de sermos extremamente imparciais em tudo, né? Eu acredito que vocês, mesmo estando em defesa de algo, e todos nós, mas em vocês talvez de uma forma mais direta, não desça da cruz. Seja em qualquer área que um homem de Deus, em qualquer esfera, uma mulher de Deus, ela foi colocada como um representante de Deus, isso não nos dá direito de descer da cruz. Porque se eu estou no embate de alguém, eu sou aflorado por muitos sentimentos. Então, eu posso, naquele momento, deixar a ira tomar conta de mim, eu posso deixar com que a falácia tome conta de mim, a maledicência tome conta de mim. Por quê? Porque
porque eu quero vencer a qualquer custo. Não. Nós somos aqueles que prezam por justiça. Às vezes a gente engole seco, vamos engolir seco. Tem que dar outra face? Vamos dar outra face. Vamos caminhar mais uma milha? Vamos caminhar uma outra milha. Mas em todo o tempo seremos justos, mas não desça da cruz, né? E se eu pudesse fazer um pedido, né, e eu sei que vocês já fazem, nós precisamos muito de vocês. Nos respaldem, nos ajudem. Se tem uma coisa que pastor é limitado em muitas áreas. Eu, como um pastor de uma grande igreja, a gente acaba tendo acesso a mais realidades. Mas 95% dos pastores que estão à frente de igreja são extremamente limitados. Estão ali na sua portinha, no seu galpão, estão ali na sua garagem, e eles têm mau conhecimento da Escritura, mas são homens de Deus, santos, levantados por Deus. E eles precisam de vocês. Nós precisamos de vocês. Precisamos de vocês nos tribunais, precisamos de vocês nas promotorias, precisamos de vocês, né, enfim, em todas as áreas, às vezes para uma instrução, às vezes para nos lembrar de um direito que a gente nem sabe. Né? Às vezes você tem gente tão limitada ali que quando você diz algo para ele, falou, nossa, mas eu não sabia que eu tinha esse direito, e não sabe mesmo. Né? Ou seja, quem precisa nos instruir é vocês. Então nos ajude. Talvez por meio de encontros como esse, de conselhos como esse, né, de uma forma intencional, mande uma mala direta mesmo de informações nos e-mails de pastores, mostrando direito, aquilo que eles podem, porque não sabemos. Às vezes chega uma informação, mesmo eu tendo curso superior e vivendo realidades, às vezes chega uma informação, vem o departamento pessoal e fala, pastor, o que o senhor quer fazer? Eu falei, mas o que a lei me permite? Eu não sei. Eu passo a bola, veio para mim, eu devolvo. Por quê? Porque quem vai definir é o jurídico, quem vai definir, mando lá para o doutor Júlio. Às vezes é uma questão do departamento pessoal, o doutor Júlio vai dizer, não, isso pode, isso não pode. Porque se depender de mim, não tem problema, perdoa, pode perdoar. Mas vai chegar para o jurídico e vai dizer, não faça isso, pastor. Isso lá na frente vai dar um problema para a própria igreja. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater continência, eu tenho que respeitar, porque o meu lugar é ali no altar. Então eu falo em nome dos pastores. Se eu estou aqui como um pastor, né, eu também acho que muitos pastores precisam se submeter, porque cada um na sua área. Mas nos ajude com informações, nos ajude com as leis, nos ajude em nossa defesa, porque às vezes você pode brigar com um ativista, eu não. Eu preciso ser justo, eu preciso pregar a palavra, isso vai cortar o coração dele, ele pode ficar chateado comigo, mas brigar na lei com ele, com um ativista, serão vocês. Nos ajudem a subir ali no púlpito, com o microfone na mão e pregar uma palavra ungida de Deus, um recado que Deus nos mandou dar com liberdade. Com liberdade. E esse mesmo que às vezes vai levar até mesmo eu em um tribunal. Amanhã eu vou estar perdoando ele. Eu vou estar abraçando ele, como a gente tem exemplos muito claros de pessoas ou de experiências que o próprio pastor Márcio teve, de ser pessoas que feriu e que ele abraçou. E assim é a igreja de Jesus, privilégio e ao mesmo tempo justiça. Somos privilegiados em sermos perseguidos, mas ao mesmo tempo nós precisamos prezar pela lei e pelo nosso direito, né? Então fica aí esse pedido e alguns conselhos. Não desça da cruz. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor, louvar o Senhor por essa noite, aplaudir o nome de Jesus por essa oportunidade. Eu, em nome do Ministério Direito e Vocação, agradeço a doutora Edna Zilli por estar conosco. E agradeço o pastor Flavinho também, com todo o nosso coração, por estar aqui conosco, nos dando conselhos tão maravilhosos, né, irmãos? Aqui nós temos certeza que o Senhor se agrada disso tudo
E o que nós buscamos é isso, é graça, misericórdia, entendimento, e eu tenho certeza que todos nós alcançamos. Amém? Muito obrigada, queridos, fiquem à vontade. Doutora Dione, vou chamar a doutora Dione aqui, agora é com você, minha querida. Obrigada. Vocês podem sentar. Quem já está acompanhando o nosso Instagram, me viu falando lá, né? Porque eu fui garota propaganda, vocês viram? E eu falei sobre uma coisa muito importante, que eram os... Peguei o papel errado. Que eram os nossos princípios, né? Os nossos... Os nossos ideais, o porquê que a gente está aqui. E o direito e vocação, ele nasceu no coração de Deus. Não foi no meu, não foi no do James, não foi nem no da Elaine, que é uma sonhadora e uma pessoa que tem uma intimidade com o Espírito Santo que vocês não têm noção, mas não foi, foi no coração de Deus. E esse projeto tem sido direcionado por Ele. Para quê? Nós temos algumas metas. Uma é defender e divulgar o nome do Senhor. Nós somos profissionais que comungam da mesma fé e nós queremos que as pessoas saibam que nós podemos ser profissionais na área do direito, seja em que lugar for, e, ainda assim, permanecer firme com os nossos propósitos cristãos. Não é pré-requisito que a gente tenha que abrir mão dos nossos conceitos, das nossas bases, dos nossos princípios para sermos operadores do direito. Então, a primeira coisa que a gente quer é isso, é fortalecermos uns aos outros para que possamos fincar pé mesmo e falar, olha, eu sou cristã e eu não vou me envergonhar disso, eu não preciso me envergonhar disso. E, com isso, nós temos uma comunidade de apoio. A outra é que a gente vai compartilhar, né? A gente vai se conhecer, a gente vai se ajudar, a gente vai apoiar uns aos outros, e isso é fundamental. Agora, uma das coisas mais importantes é que a gente está intercedendo um pelos outros. Nós temos um grupo de oração, e nesse grupo de intercessão, nós todos os dias recebemos uma mensagem, uma oração, e nesse grupo nós temos a liberdade de até colocar nosso coração, nossos pedidos de oração. Mas, independente de colocar ou não, nós estamos intercedendo por vocês e esperamos que vocês estejam intercedendo também uns pelos outros. A base do direito e vocação é a intercessão. Nós temos muitos projetos com estudantes de direito, projetos de fazer um seminário, projeto de trabalhar com o empreendedorismo. A gente tem muito projeto, mas a base do direito e vocação é a intercessão. Então, eu quero colocar para vocês a primeira coisa. Ah, você botou para mim, querido. Obrigada. Bom, então, põe lá na primeira página, por favor. Eu quero oficialmente... Eu sou muito chique, gente, eu fui escolhida para oficialmente apresentar a vocês o nosso tão famoso site do Direito e Vocação. Aê! Ele foi feito com muito carinho, nós pensamos em todos os detalhes, e ele está muito bonito, porque eu sou modesta, mas ele está muito funcional também. A gente consegue nele ver tudo, ver quem é o direito e vocação, para que ele está aqui, o que a gente quer alcançar com ele, e é através dele que a gente vai alimentar as informações. Então, assim, mantenham-se sempre entrando no site, vendo o que está acontecendo, porque a gente vai divulgar muita coisa por lá, tá? Passa para mim, essa é a primeira página linda, chiquérrima, e aí a gente começa com um propósito, que é impactar vidas. Nós queremos impactar as vidas um dos outros e impactar vidas fora daqui. Nós queremos que cada um de vocês, aonde Deus plantou você, seja uma pessoa que está fazendo diferença na vida de alguém. Esteja impactando a vida de alguém positivamente. Bom,
nós trabalhamos... Pode passar. Nosso trabalho que é relacionamentos, conexões, que eu já falei, os encontros mensais, que a gente já começou, né? A gente começou, inclusive, por eles, que são os nossos encontros mensais, as redes de apoio, que é o grupo de intercessão, a capacitação, que é um planejamento que a gente tem para o futuro, a integração acadêmica, que eu falei, que é o trabalho com os estudantes, eventos impactantes, que é o seminário planejado para setembro. Ups, falei! Despertar o sentido vocacional do estudante e do profissional, porque, muitas vezes, eu vou dizer como funcionária pública, é muito difícil você se posicionar, principalmente no ambiente público, porque você é muito cobrado de que você está ali no Estado laico. E você não pode falar, e você tem que ser neutro, e que você não pode... Eu fui chamada a atenção porque eu, ao terminar um atendimento, virei para a pessoa e falei, tá bom, muito obrigada, Deus te abençoe. E a minha coordenadora, na época, chamou a minha atenção. O Estado é laico e você não pode ficar falando que Deus abençoe. Eu falei, meu Deus, desculpa de eu ter falado que era para Deus abençoar a pessoa que acabou de sair daqui, mas sim, é muito difícil, eu dou o meu exemplo, mas eu imagino que na vida de vocês, onde vocês estejam, vocês passam pelas mesmas coisas. Não é fácil a gente defender que eu tenho a liberdade de escolher a minha religião, apesar de eu estar num Estado laico. Equipar cristãos para serem testemunhas de Cristo, isso a gente também tem, está queimando no nosso coração, isso é bem mais para frente, mas, se Deus permitir, a gente vai fazer uma viagem missionária com vocês. Amém! Apoiar a sociedade e desenvolver projetos de parceria com outras organizações. E a gente acabou de trazer aqui a doutora Edna, que é da Anajuri, ou seja, uma grande parceria com a gente. E é isso, é a primeira de muitas. A gente quer isso, a gente quer entrar nos lugares e a gente quer que cristãos estejam posicionados em lugares estratégicos, em lugares de comando, porque a gente precisa ter voz. A gente precisa ser ouvido. Não adianta nós sermos crentes, sentar lá na igreja e falar amém, e lá fora, no ambiente onde a gente trabalha, tem um monte de gente que odeia Jesus, porque assim, não é só não acredita, porque se fosse só não acreditar, ainda estava bom, mas eles odeiam. E aí essas pessoas estão sentadas nos lugares de comando e estão tomando as decisões do nosso país. Nós precisamos nos levantar e falar, não, eu quero ocupar o lugar, eu quero ser uma pessoa de Deus num lugar onde vai tomar decisão. E a gente está aqui para empurrar vocês. Vamos lá. Bom, a gente defende a liberdade religiosa, né? Vocês sabem, a gente já falou muito sobre isso hoje. A vivência da fé cristã no ambiente profissional. A conexão e colaboração entre profissionais da fé, que é o que a gente está fazendo aqui, fazendo interação entre vocês. O respeito ao Estado de Direito e os princípios constitucionais. A promoção da justiça e o alinhamento entre princípios cristãos e prática jurídica. Então, assim, a gente, e foi o que o pastor Flavinho falou, nós somos um pouquinho aguerridos, sabe? Assim, a gente gosta de uma briguinha, mas a gente não quer brigar. A gente quer colocar em prática os nossos preceitos cristãos sem ferir nenhuma regra, sem ferir nenhuma legislação e sem fazer embates com ninguém. Vamos fazer trazendo amor. Vamos impactar a vida das pessoas com amor e não guerreando. É isso que a gente quer. Bom, aqui nessa parte a gente mostra as fotos dos primeiros encontros que nós já tivemos. Depois vocês passam lá para ver. E, bom, aí a gente tem... a partir de agora, a gente lançou, a partir do site, né, a gente lançou um projeto de parceria. Parceria com empresas que são cristãs, parcerias com escritórios, parceria com Lotex, essas coisas. Por quê? Porque a gente precisa patrocinar o projeto, óbvio, e a gente tem planos muito grandes, né? A gente tem planos imensos. Então, a gente precisa de parceiros que financiem o nosso projeto. E aí nós temos algumas opções de parceria que vocês, se vocês conhecerem alguém que tem uma empresa que queira nos patrocinar, que seja nosso parceiro, é muito bem-vindo, mas, independente disso, que vocês orem
Porque quem traz o financiamento é Deus. É Ele que abre a porta, é Ele que traz o recurso, é Ele que resolve os problemas, é Ele que multiplica os pães e os peixes. Então, é isso. É Ele que vai trazer. Se vocês tiverem alguém para indicar, ótimo. Se não tiverem, orem por isso, porque Deus vai trazer. É Ele que traz. Queridos, esse é o nosso site lindo e maravilhoso. Nós estamos muito felizes com o privilégio de trazer isso para vocês. Foi um trabalhão fazer ele, foi muito legal, muito difícil, mas muito legal. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês divulguem, por favor, divulguem o Direito e Vocação nas suas redes, divulguem com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, porque é um projeto para que a gente quer todo mundo que seja cristão e trabalha na área do direito, seja qual for, é muito bem-vindo entre nós. A gente quer que todo mundo ouça e que a gente seja forte, um exército batalhando em nome de Jesus e defendendo que dentro do direito existem pessoas dignas, honestas, que prezam pelos seus princípios. E agora eu vou lançar o nosso grande desafio, porque todo jantar tem um desafio, né, gente? Eu não ia deixar à vontade vocês, não. Então, o desafio que a gente vai lançar para vocês hoje é: aonde Deus te plantou, você vai começar um grupo de oração. Aonde Deus te plantou, você vai começar um grupo de oração. Que seja você e mais uma pessoa, não me interessa. Deus não se importa com quantidade. Ele não quer saber se são 2 ou se são 20 milhões. Ele quer saber que tem gente com o coração dedicado a Ele. Então, você vai orar para o seu ambiente de trabalho, você vai orar pela sua universidade, você vai orar pelos seus professores, você vai orar pelos seus colegas, você vai orar pelos seus líderes. Você vai gastar 10 minutos, 15 minutos, meia hora no máximo. Mas que você comece, a partir de mim, que a começar em mim, eu comece a orar pelo meu ambiente de trabalho. Então, sai todo mundo daqui hoje com o dever de casa. Todo mundo vai pensar como vai fazer para começar um momento de oração no seu ambiente de trabalho. Se vai ser você e mais uma pessoa, se vai ser um grupo de 10, se vai ser um grupo de 20, se vocês vão ocupar um lugar enorme. Não sei se vocês viram essa semana, mas foi muito divulgado, um momento de oração que aconteceu na UFMG. Gente, eu fiquei tão impactada. Porque, assim, quem conhece a UFMG sabe o quanto a UFMG é forte na esquerda, na negação, na humilhação dos cristãos. A gente sabe, quem já esteve lá dentro sabe como é que é forte isso. E ver aquele grupo enorme pulando e adorando ao Senhor dentro do campus encheu meu coração de esperança. Eu falei, nossa, um lugar que eu acho que é um dos últimos que eu ia pensar que ia ter um culto de oração, era na UFMG. Eu acho que eu podia pensar até que eu ia ter lá na minha procuradoria, mas na UFMG, nunca que eu ia imaginar. E Deus é tão maravilhoso, que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, creia que Deus vai usar você, aonde você está plantado, aonde Deus colocou você, Ele quer que você comece um momento de oração. Um momento rápido de oração, mas que você dedique aquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas, e que tudo que esteja ali seja para a honra e glória do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que tudo vai mudar. Porque a oração muda. A oração pode muito em seus efeitos. Se você crer, comece em você. Vou começar em mim. Começando em mim, eu estou me propondo a isso. E eu quero que no próximo jantar, ou no próximo encontro que a gente tiver, que eu não sei se vai ser um jantar, mas o próximo encontro que nós tivermos, eu quero ouvir as histórias de vocês. Eu quero que vocês venham contar. Você não sabe, eu comecei o grupo de oração, eu e uma amiga minha. E agora a gente já está em 10 pessoas orando. Eu creio. Eu creio que isso vai fazer diferença. Aonde quer que Deus plantou você, Ele plantou com um propósito. Ele não plantou à toa. Você não está lá trabalhando onde você está à toa. Ele sabe que Ele quer te usar. E Ele pode te usar, só você se colocar nas mãos dEle. Amém? Vamos passar para o momento de intercessão, então, pastor Jair.
vou pedir licença, pastor. Pode vir, pastor Jair, só porque nós temos aqui alguns brindes para sermos bem rápidos. Gabi, eu vou pedir aos irmãos aqui que falem um número de 1 a 56. Temos algumas camisas de doação de sangue e alguns livros. Me ajude aqui, doutora Dione, para a gente andar bem rápido. Então, vou pedir um número. Pastor Flavinho, fale o primeiro número de 1 a 56. 3. Camisa. Aline. 7. 7. Ana Paula Bertolini. Ana. Ah, nós vamos. Quem vai tirar a foto? Vai abrir a camisa, né? Vem, minha querida. Um número, minha lindona. 5. 5. Ana Cláudia Assis dos Santos. Olha que bênção. Vamos subir esse número aqui, pessoal. Um número, minha querida. 20. 20. Esther. Ah, Esther está no banheiro, então guarda da Esther aqui. Espera aí um número, minha querida. 42. 42. Keialane. Minha querida. Parabéns. Mais um número, vou pegar um número aqui. Um número, minha amada. 28. 28. Irani. Essa turminha aqui quietinha, me fala um número. 37. 37. Quem? Jani. Ah, minha querida. Obrigada, querida. Um número. 56. 56. Valdete? Ah, que bênção. Temos mais 2. Deixa eu pegar um número com aqui meus amigos do cantinho. Um número aqui, minha princesa. 56. Acabou de sair. 55. 55. Tiago. Ali. E agora, meu querido, mais um número. 33. 33. Isabela. Temos mais de uma Isabela? Ah, então agora vamos passar a palavra para o pastor, a outra Isabela. Pastor Jair, da nossa coordenação. Eu brincava com o pastor Jair quando ele chegou que a gente precisa ter o número do SAMU e o número do pastor Jair, viu, gente? Porque é assim que funciona. Que o Senhor te abençoe. Amém. Boa noite. Eu vou contar uma história da minha infância. Meu pai era pastor lá no interior da Bahia, Santa Maria da Bahia, Santa Maria da Vitória, na Bahia. Eu tinha 6 a 7 anos. E ele, nessa época, a Constituição não era de 88, era anterior. Mas ele sabia a Constituição de cor, a Bíblia e a Constituição de cor. Ele falava ela de cor. E quando nós fomos, ele iniciou um trabalho lá em Santa Maria da Vitória. E no dia de inaugurar, se você se lembra, você que conhece um pouquinho da história, sabe que antes a oposição aos evangélicos era feita pela religião majoritária, que era o catolicismo. Embora nós sejamos todos cristãos, mas o catolicismo, principalmente a nível, não das pessoas, mas instrumentalizado pela sua liderança, perseguia os evangélicos, que eram minoria. E nessa ocasião, quando meu pai foi inaugurar essa igreja, o padre da cidade juntou uma turba e foi lá e quebrou toda a igreja. E meu pai, então, falou para as pessoas, não façam nada, deixe quebrar. Ninguém fez nada, quebrou tudo, e no dia seguinte ele foi
e fez uma representação com base na liberdade religiosa, na Constituição anterior à de 88. E, no dia seguinte, ele chamou os irmãos e disse, agora nós vamos lá ver o que a Constituição nos garante. No dia seguinte, o delegado da cidade obrigou o padre, juntamente com toda a turba que tinha feito essa arruaça, a ir lá e reconstruir a igreja. E essa foi, então, uma história que marcou a minha vida. Eu me tornei um advogado e um pesquisador da religião, não é? E tem, pastor Flavinho, né? Tem aqui um texto que me emociona muito, que é o texto de Atos, quando o apóstolo Paulo, a história dele com o carcereiro, né? Aconteceu o seguinte, o apóstolo Paulo, os magistrados pegaram ele, juntamente com outro amigo dele, bateram nele, espancaram ele, ele não falou nada, ficou quietinho, sofreu dano, foi preso. Lá na prisão ele cantava, ele louvava a Deus, até que a prisão foi destruída, e no final o carcereiro foi salvo. Ou seja, Deus tinha um plano e um projeto na vida de Paulo para usá-lo para alcançar a vida de um carcereiro que ele talvez nunca conseguiria alcançar. Beleza, depois que Paulo alcançou esse carcereiro, aí veio a notícia dizendo assim, olha, os magistrados falaram que vocês podem sair, vocês estão liberados, não precisam ficar presos mais não. Aí Paulo, então, se posiciona e diz assim, não é assim que funciona, eu sou um cidadão romano. E aí eu vou ler para você o texto aqui, quando ele diz assim, e o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saiam e vão em paz. Ou seja, está tudo certo. Ele falou, não está certo não. Paulo lhes replicou, eles nos açoitaram publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não é assim que funciona, não é essa a lei romana. E ele disse assim, não será assim, mas venham eles e eles mesmos tirem-nos para fora. E aí os arruaceiros, né, foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles ficaram morrendo de medo, porque Paulo se posicionou. E aí, ouvindo que eram romanos, eles ficaram com medo. E vindo-lhes, dirigiram súplicas, por favor, né? Agora como que inverteu a situação, né? Paulo e Silas tinham sido açoitados, maltratados, o direito não tinha sido respeitado, e agora eles estão pedindo, por favor, né, se você nos denunciar para o tribunal romano, nós vamos ser punidos, etc. E eles pediram, então, que eles saíssem da cidade. Né? E eles, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós vivemos numa sociedade que os dias estão muito raivosos, as pessoas estão brigando, estão muito raivosas por qualquer situação. Nós não somos militantes nesse sentido, mas a gente precisa se posicionar, né, em favor do direito, e como Paulo fez aqui. Mas lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados que instrumentalizam essa sociedade não cristã, que é sempre anticristo. Toda a sociedade, ela sempre será anticristo. E o nosso papel, né, esse papel pacificador, é de ganhar, de vencer no joelho, na oração, mas muitas vezes a gente precisa se posicionar como Paulo fez em alguns momentos e dizer, não é assim que funciona. Né? O Estado, ele é laico nesse aspecto, porém, nós devemos nos lembrar que 80% a 90% das pessoas do Estado são religiosas. Não, espera aí, como que 10% vai comandar os outros 90% que não podem expressar a sua fé, mesmo que não seja a fé cristã? Tem alguma coisa errada. E é nesse sentido que o direito de vocação ele entra também para despertar as nossas consciências, né, assim como a Ana Júlia, para mostrar que existe uma forma diferente de pensar. E se o Estado aqui é laico, ele é laico porque o cristianismo é que tornou o Estado laico. Porque quando você vai para o mundo muçulmano, não existe laicidade. Lá, política e religião se misturam. Não é? Só existe laicidade nos países onde o cristianismo ele tem a sua voz, né? Seja catolicismo, seja protestantismo. Onde o cristianismo está é que existe a laicidade. Onde o cristianismo não está, o Estado permanece não laico, ou seja, a religião e a política ela continua misturada, né? São países teocráticos. Então, mesmo nisso, nós devemos entender que o cristianismo, a base do nosso país, ela tem uma base cristã.
O próprio direito, ele tem muitos aspectos do cristianismo. Então, nós, como advogados, nós devemos também pensar no direito e pensar também no cristianismo que está por trás da base do direito. Tá bem? Então, que Deus abençoe vocês. Quero convidá-los a uma coisa muito importante. Eu não sou de briga, mas eu sou de oração. E eu convido você, neste momento, a ficar de pé no seu lugar. Quero convidar o pastor Flavinho aqui. E eu queria que você se juntasse 3 pessoas. É possível? Você, na sua mesa, dá para juntar pequenos grupos de 3 pessoas? E você tem essa oportunidade agora de 3, pode ser 4, também não tem problema. Você aproveita esse momento, se você não conhece a pessoa, pergunte o nome dela, pergunta se há um motivo de oração, e nós vamos orar agora uns pelos outros. Nós vamos orar uns pelos outros, e ao final o pastor Flavinho vai orar, abençoando a todos nós, e abençoando este momento, para depois nós irmos para o próximo ato, que é o jantar. É isso mesmo, James? Muito bem, aproveite aí, converse com essa pessoa que você formou um trio, pergunte o nome dela, se você não conhece, pergunte se tem algum motivo de oração, e se você puder, ore por essa pessoa nesses próximos 5 minutos. Pressão e a opressão dessa... brigarem no jurídico.
Pai, obrigado por essa noite. Nós estamos aqui, estamos na Tua presença. A minha oração é que o Senhor tome todos os nossos corações em Ti. A minha oração é que o Senhor conceda a cada um que está aqui nessa noite, com discernimento, com graça, com sabedoria, com unção, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor use os Teus filhos mais e mais, em cada esfera, em cada lugar, em cada ambiente. Oro, Senhor, pelas famílias de cada um que estão aqui presentes, o cônjuge, os filhos, proteja-os, Senhor, esconda-os em Ti. Nós oramos, Pai, para que uma nuvem de bênçãos os acompanhe, repouse sobre cada lar aqui representado. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos, dê visão aberta a cada um dos Teus filhos, dê graça, entendimento, sabedoria, no nome de Jesus. Fortaleça o Senhor, dos pés à cabeça, e que o Senhor receba honra e glória de tudo aquilo que eles fizerem. Pai, nós oramos, Pai, por cada realidade aqui representada. O Senhor conhece os desafios dos Teus filhos, o Senhor conhece as situações pessoais e também interpessoais. Eu oro, Senhor, para que o Senhor lhes conceda resposta, se necessário. Aqueles que aqui estão, que precisam de abraço, que o Senhor traga alento, que o Senhor traga afago, que o Senhor traga abraço, que o Senhor possa verdadeiramente se cumprir sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, como resposta, como direção. Eu oro, Senhor, e os abençoo nessa noite. E nós agradecemos o Senhor pelo privilégio que temos de nos encontrar como irmãos, como família do Senhor, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória dessa noite e de toda a nossa vida, assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora, nós queremos também orar pela vida do pastor Flavinho, e eu queria convidar o James para que orasse por ele. Eu queria só agradecer rapidinho. Eu sei que ele veio aqui, é um amigo do coração. E o pastor Flavinho é aquele pastorzão mesmo de igreja. Pregar, acompanhar ovelha, ouvir ovelha. Ele não é um executivo, ele é um pastor. E ele é da igreja mesmo, né, pastor? E ele mandou uma mensagem e falou: meu irmão, eu estou indo aí por sua amizade, porque você sabe que eu não entro em polêmicas, eu entendo. Eu falei: não, pastor, venha trazer para nós uma palavra do seu coração para o nosso. Então eu queria agradecer ao pastor Flavinho. Eu sei que ele está na igreja. Quem quiser vai achar o pastor Flavinho lá na igreja o tempo todo. E esse evento está aqui por culpa do pastor Márcio, porque começou um culto de advogados lá em 2019, parou por causa da pandemia. Aí o pastor Márcio falou assim: ô filho, vai para o hotel ou para a igreja, ou para o restaurante, que o povo do direito não vem para a igreja não, viu? Eles não vão não, que eles não gostam de igreja. Então acabou que a gente veio reunir e orar e fora até por visão do pastor Márcio 6 anos atrás. A gente queria orar pela sua vida. Pai, nós queremos abençoar a vida do Teu servo, agradecer pela presença dele aqui conosco e abençoar a vida do Teu filho com toda sorte de bênçãos. Eu conheço, Pai, todos nós sabemos o grande desafio que ele tem no seu ministério. A vida da Isa, dos seus filhos, de tudo aquilo que está sob as suas mãos, tantas ovelhas, Pai, tantas ovelhas que estão ali sob a liderança dele, sobre a sua cobertura espiritual. Que o Senhor continue dando graça ao pastor Flavinho, enchendo da Tua presença, do Teu Espírito. Pai, que o maior desejo do seu coração todos os dias seja alimentar-se da Tua presença, alegrar-se na Tua presença e desejar a Tua presença. A Tua palavra diz que se nós agradarmos o Senhor, as outras coisas todas virão. E que seja isso na sua vida todos os dias, Pai, todos os dias. Que ele veja a bênção e a vitória do Senhor. Agora nós queremos abençoar a sua viagem, guarda o Teu servo na sua viagem até o seu destino, os compromissos que ele tem ali tão distante, e que ele possa retornar debaixo da Tua proteção, ao encontro da sua família e da sua igreja, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Deus. Queria convidar a doutora Edna também, nós vamos orar por você, que nos abençoou aqui, né? E ela está aí na linha de frente, nos representando em temas difíceis, não é verdade? Então precisa da cobertura também de oração. E eu queria convidar uma mulher de oração para que orasse por outra mulher de oração e de
de batalha. A armadura de Deus, ela tem defesa, mas ela tem ataque também, né? Senhor, Tu és poderoso. Nós cremos num Deus que continua vivo e será eternamente. Colocamos em Tuas mãos a vida da doutora Edna, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde, Senhor, a vida da Tua serva, que está lá defendendo as causas do Senhor, defendendo o nome do Senhor, defendendo o povo do Senhor, colocando as causas diante do Senhor e não descendo da cruz. Deus, nós colocamos diante de Ti a vida da doutora Edna, de toda a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, a sua saúde. Deus, que ela não sinta nenhuma dor, que o Senhor dê novo ânimo, que o Senhor dê muita saúde. Deus, que o Senhor tire todo o empecilho. Deus, que toda seta lançada contra a vida da doutora Edna não venha prosperar, que ela esteja guardada debaixo das asas do Senhor. Ó Deus, que ela esteja revestida da Tua armadura. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que a entrada e a saída da doutora Edna seja guardada pelo Senhor. Que os anjos do Senhor vão ao encontro da doutora Edna, onde ela estiver, que o Senhor dê ordem a eles a respeito dela. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça alcance, a sabedoria do Senhor esteja sobre a vida dela, sobre todos os familiares, amigos, sobre os amigos, os colegas de trabalho, sobre toda a autoridade que ela tiver que lidar, que antes dela pisar, o Senhor pise com ela, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue alegrando o coração da Tua serva, que o Senhor continue revestindo ela do poder e da graça, da sabedoria do Senhor, e que nunca haja desânimo no coração da doutora Edna. São tantos compromissos, Deus, mas renova a força dela. Em nome de Jesus, renova a força dela, que ela continue firmada no Senhor, apegando ao nome poderoso de Jesus. Amém. Quero convidar toda a coordenação do Direito e Vocação para a gente tirar uma foto oficial. E nós estamos aqui já agradecendo a todos que aceitaram o nosso convite para estar aqui. Espero que tenha valido a pena. Nós vamos encerrar esta primeira parte. Vamos para a segunda, que é... Positivo. Então, jantar liberado. Que Deus abençoe a todos. Comamos e bebamos, que amanhã não morreramos.